Olá, boa noite, tudo bem? Como Boa vocês noite, estão? tudo jóia? Muito obrigada por estarem aqui, por toparem essa pequena empreitada aí comigo. Então, né, vamos lá. Eu sou Kátia Manfredi, eu sou produtora cultural, sou atriz também, sou artista, apresentadora de sarau, faço uma série de outras coisas aqui na cidade. Mas acho que o foco aqui hoje é a produção cultural, né? Eu trabalho com produção há algum tempo, com produção. é, Comecei um pouco informal, né? Comecei sem saber que o que eu fazia era produção, comecei ajudando o meu grupo de teatro a fazer as coisas e tal. Aí, aos poucos, fui entendendo que o que eu fazia era produção. Depois, fui trabalhar numa companhia aqui da cidade, Companhia Paulista de Artes. É, Também, assim, vendendo os espetáculos, organizando as coisas, gerenciando ali o escritório e tal. E acho que a soma dessas experiências foram me transformando numa produtora, né? E aí fiquei fazendo produção meio que informal e tal, até um ponto que já não dava mais, comecei a fechar umas coisas maiores e tal, e precisei, de fato, abrir uma produtora, né? Eu tinha uma MEI, com a qual eu trabalhei ainda um tempo, tal, a coisa funcionou um pouco, mas depois eu acabei precisando, depois de algum tempo, abrir uma produtora, já faz aí 6 anos, que eu tô com essa produtora aberta, a Tomada Cultural. Então, eu faço diversas ações, culturais na cidade e fora dela. Nem todas elas com enfoque feminista, né? Muitas delas não. Mas acho que hoje, né, o que a gente veio aqui fazer, o que a gente veio aqui falar, o tema dessa conversa hoje é produção cultural feminista, né? Então eu vou focar um pouquinho nessas três ações, como essas três ações aconteceram e acontecem aqui em Jundiaí. Eu vou trazer essas três ações para a gente conversar um pouquinho sobre elas e entender possibilidades, formas da gente, né, realizar projetos feministas. Então, primeiro eu queria começar com uma pergunta para vocês. Por que fazer projetos feministas? Alguma? Tem alguma ideia? Olha, eu posso falar por mim, tá? A minha incursão na produção é recente, muito recente, então, entender quais são as necessidades e qual é o meu lugar, especialmente com tudo o que eu sei fazer na vida, qual é o meu lugar nesse, né, no meio da produção, como viabilizar as coisas que eu sei fazer e como elas são úteis dentro de uma produção, é tudo muito recente para mim. Então, para mim, qualquer projeto que tenha em si o discurso, o cunho feminista, me aproxima mais imediatamente, porque além da nossa necessidade, né, óbvia de luta diária, de resistência diária, é, eu incluir não, uma coisa que é tão necessária, tão cara para a gente hoje, para mim, é uma forma assim mais pessoal, de fato, de me incluir na produção. Massa. E você, Júlia, tem alguma ideia? Por que a gente faz projetos feministas? Eu acho que primeiro porque eu sinto que, de maneira geral, o mercado da arte, ele é extremamente ainda movido por ações de homens cis brancos, né? E principalmente, não principalmente, mas eu vejo muito, pelo menos na dança, que é onde eu venho mais, de onde eu tenho muita experiência, mais do que na produção em si, é muito movido por homens, assim, né? Uhum. E isso eu percebo quanto muda a relação da arte que está sendo feita, do que de fato é criado, de como o público se relaciona com aquela obra, de como aquela obra ela é exposta ou apresentada. Então eu sinto que as produções feministas elas trazem uma outra abordagem para a arte como um todo, assim, para a criação, para a divulgação, para a maneira como aquilo é colocado dentro das relações de trabalho no projeto, como aquilo é exposto, como aquilo é apresentado. Todas as produções que têm, pelo menos, majoritariamente mulheres, ou que são de fato feministas, que eu já participei, elas realmente são
trabalhadas de outra forma, atingem outra forma o público, assim. E também, de maneira geral, são pensadas para um público diferente, né? São pensadas para pessoas trans, para pessoas não binárias, para mulheres negras, mulheres brancas, mulheres amarelas. Então, isso me move. É uma identidade que, né? Acho que isso é óbvio que estamos aqui falando com pessoas que, né, nos movemos da mesma forma. Acho que é isso. Nossa, muito legal. Eu acho que isso que você trouxe, Julia, é o primeiro ponto que eu sempre coloco, né? Quando me perguntam isso. É, que várias vezes. Agora acho que nem tanto, mas no começo, por exemplo, do Festival Delas, que é uma dessas ações que eu vou compartilhar aqui com vocês, a gente escutava muito a pergunta assim, mas por que essa mulher? Por que essa mulher vai fazer? Por que homem não pode trabalhar, né? Enfim, então depois a gente pode também abordar um pouquinho mais isso. Mas geralmente quando essa pergunta vem, a primeira coisa que eu acho, o primeiro ponto para mim, né, que me leva a fazer esse tipo de projeto é protagonismo, né? A gente tem uma cena cultural, eu diria que não só cultural, né, socialmente, em muitos aspectos da sociedade, mas já que estamos nesse recorte, estamos falando de cultura, que é muito protagonizada por homens, né? Então, se a gente vai lembrar, vamos chamar algum diretor de teatro, que poderia ser um diretor, uma diretora. O que vem à mente geralmente são homens, porque eles estão sempre mais em destaque no mercado, né? Estão sempre mais ali, enfim. E não só esse tipo de profissional, mas técnicos também. Tem algumas áreas que a gente tem até dificuldade de encontrar técnicas mulheres para fazer algumas coisas, porque de fato elas não são cotadas, cogitadas, e nem as mulheres consideram que elas podem ser aquilo, né? A fazer aquele tipo de trabalho. Então, o primeiro ponto, e eu acho que o principal deles, é o protagonismo. A gente entregar o protagonismo para as mulheres. Tanto o protagonismo do palco, de quem está lá apresentando, como de quem está trabalhando, né? De quem está fazendo a técnica, de quem está aprendendo a fazer as coisas, carregando, pensando, idealizando, como a Júlia também trouxe, né? Isso já é uma opinião dela, mas da qual eu partilho, que as mulheres, quando produzem pensando muito mais amplamente no público, né? Inclusive pensando em como outras mulheres vão receber aquilo. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente falar de protagonismo, e para mim a segunda coisa, que eu acho que são os dois principais pontos, é o ativismo, né? Se eu não quero mais que mulheres sejam estupradas quando saem na rua, que mulheres tenham salário menor que os homens, que as mulheres fiquem com a sobrecarga de trabalho da casa. Então, assim, se a sociedade que eu acredito né, que as mulheres tenham condições iguais em absolutamente tudo, em algum lugar eu preciso gritar isso, né? Então eu preciso extravasar, eu preciso pedir por isso, eu preciso reclamar, eu preciso exigir, eu preciso me impor em algum lugar. Então esse meu caminho de trabalho, de vida é a arte, é por aí que eu vou fazer isso, né? Então esse é também o segundo principal ponto que me move, é eu conseguir dar voz para o meu ativismo, dar voz para aquilo, para a sociedade, né, para o mundo que eu gostaria que fosse. Então, acho que é um pouco isso, né? E quando a gente não prioriza mulheres, a gente acaba tendo equipes formadas majoritariamente por homens, assim, né? No geral. Então, para que a gente tenha muitas mulheres nas equipes, a gente precisa lembrar, precisa ser forçado, né? Vamos fazer uma equipe de mulheres, né? E assim a gente, enfim, a gente consegue. Então, acho que, né, o principal ponto é isso, e aí, né, acaba sendo uma coisa secundária, mas que eu sinto que sempre acontece quando a gente faz projetos feministas, é a gente criar uma rede de apoio ampla, né? Então, eu faço meu projeto feminista aqui, você faz o seu aí, a outra faz o dela ali, a outra faz o dela ali. A gente acaba se conectando, se conhecendo, tendo rede de apoio, tendo indicação para trabalho, né? Tendo mais oportunidades de apresentar, enfim. Então, acho que a rede de apoio que se forma também, quando a gente trabalha com o enfoque feminista, né, nas produções, é muito importante também, e esse eu acho que também é um motivo, né, para a gente o porquê fazê-lo, né? Alguma de vocês quer colocar alguma coisa com relação a isso? Acho assim, quando você estava dizendo que essa coisa, né, do protagonismo, que é o mercado, além de ser, obviamente, muito mais ocupado por homens,
é uma questão, inclusive, a se ultrapassar, assim, né? Você falou, tanto que quando a gente pensa assim, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um projeto, a gente pensa imediatamente em nomes de homens, sempre para diversas funções. Então, É, esse esforço, né, ativo de passar os primeiros nomes da lista, né, uhum. do comodismo e do que está, né, imposto para a gente mais fácil, tal, de fato, né, acho que já começa por aí, assim, né, a construção de um projeto feminista, ele já começa por aí, né, com essa desconstrução dessa lista mental inicial, sempre, 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 É, sempre, é, funciona muito com isso. é. E eu vou. Bom, já vou adiantar um pouquinho, porque eu queria falar uma coisa um pouco também relacionada a isso que você falou. Então, os três projetos que eu vou falar aqui, que são os que eu trabalhei, né? é, São o Festival Delas, a Virada Feminista de Jundiaí e o Sarau das Minas, do coletivo Coisa Arada. Então, para pegar o gancho do que você falou, né, uma coisa curiosa que eu acho, por exemplo, quando a gente fez o Festival Delas, a gente fez algumas edições. Uma delas, a gente montou uma exposição lá no Sesc, e aí na parede lateral, assim, do espaço expositivo, a gente fez uma parede toda de lambes e tal, né? E aí o Sesc tem ali algumas exigências, então para subir na plataforma, para poder colocar aquele lambe e tal, e mesmo a questão da iluminação lá dentro do espaço positivo e tal, a pessoa tinha que ter um determinado, uma certificação, acho que é NR15, né? Que ela faz um curso ali para subir em altura e tudo, então o Sesc exige que para trabalhar lá dentro em altura tem que ter essa certificação. E a gente tem por princípio, no festival delas, só ter mulheres na equipe, né? Só trabalhar com mulheres. O que que aconteceu? Adivinha? A gente não encontrou nenhuma mulher. E a gente procurou, não só aqui em Jundiaí, a gente procurou em São Paulo, a gente acionou rede de conhecidos, a gente perguntou para, sabe, tudo que era possível. Gente que está acostumada, trabalha com exposição, conhece, assim, não encontramos, não tinha mulher dentro do nosso nicho, onde a gente conseguiu alcançar os contatos com essa certificação. Então, essa é uma questão, um problema. Mas onde eu quero chegar, onde eu acho que fazer os projetos feministas leva a gente? O que a gente fez? A gente pagou para três mulheres. Naquele momento não foi possível, a gente teve que contratar o homem, porque o curso é longo, leva tempo, a gente precisava de alguém, né, muito rápido. Mas depois que acabou essa edição do festival, a gente pagou esse curso para três mulheres aqui da cidade tirarem a certificação. Então, quer dizer, a partir de agora, né, tem três mulheres que já podem fazer isso, que já estão preparadas, que já têm a certificação e podem, né, subir. Então, acho que isso é importante, assim. Eu acho que a gente, com esse tipo de trabalho, a gente coloca mulheres também em espaços de trabalho, de produção, onde elas não alcançariam, né? Porque talvez nenhuma mulher ia pensar em fazer esse curso, ou enfim, né? Então, a gente vai inserindo as mulheres em todos os lugares que a gente pode. Então, hoje a gente tem, né, pelo menos três manas com essa formação. Então, enfim, quis trazer esse comentário aí do que você falou. E aí eu acho que o objetivo aqui, né, da proposta que eu enviei, que a gente fez, é a gente tratar um pouquinho dessas três ações feministas que acontecem ou aconteceram aqui na cidade, né? Porque elas têm três maneiras, tiveram três formas de acontecer muito diferentes. Então, a ideia aqui é trazer um pouquinho do histórico de cada uma delas, né? Então, acho que primeiro eu queria falar do Sarau das Minas. Não acho que nenhuma de vocês duas chegou a acompanhar. Vocês lembram? Vocês não estavam aqui na cidade, né? Nessa época aí. Então, ali entre 2016, 2017, 2018, foi a época em que o Sarau das Minas aconteceu, né? Então, só trazendo ali o panorama, a gente tem um coletivo na cidade, o coletivo Coisa Arada, que existe desde 2012, e um dos principais focos, assim, o coletivo Coisa Arada fazia várias ações, mas uma das principais ações que o Coisa Arada sempre fez foi o sarau, né, o sarau da coisa.
Então, acreditar na potência artística mesmo de cada indivíduo, acreditar que cada um é possuidor, é capaz de produzir, compartilhar arte, né? Então, justamente para incentivar as pessoas a ir lá, pegar o microfone e tudo, a gente tinha muito forte essa ação do sarau. A gente, durante muitos anos, a gente realizou um sarau por mês em diversas comunidades aqui da região, Jundiaí, Campo Limpo e Várzea Paulista. Durante 3 anos a gente fez o Sarau da Coisa através do PROAC, né? Então, assim, circulando em escolas, em bairros, em comunidades, e sempre foi muito legal, muito interessante essa troca, mas a gente percebia o quê? Que, tirando, assim, as pessoas que já são ali do meio artístico, né? Que estão ali já estão mais acostumadas com o microfone, que aí a gente tinha, assim, sempre tivemos bastante mulher também apresentando, mas dentro do que a gente incentivava, que era o público mesmo, que está ali pela primeira vez, que não é cantor, não é artista, tal, pegar o microfone e ir lá fazer alguma coisa, era muito difícil as mulheres irem. Então, acontecia muito, mas muito, assim, de ter casais ali assistindo, né? E a gente insistia, vem apresentar, vem aqui, ninguém canta, tal, né? Sempre iam os homens. As mulheres super envergonhadas, enfim, eram sempre pode ser uma palavra forte, mas eu posso afirmar que 90% das vezes das pessoas do público que iam, né, voluntariamente ali se apresentar, eram sempre homens. As mulheres sempre ficaram muito encabuladas. E a gente entendeu, falou, peraí, a gente precisa, né, de alguma forma, colocar esse microfone na mão das mulheres, assim, colocar elas como protagonista dessa ação também, né? E aí, na época, tinha a ocupação cultural que estava rolando aqui em Jundiaí e tal, né? Ocupa. E foi ali que nasceu o Sarau das Minas, também por uma necessidade ali da ocupação, das mulheres se colocarem. Tinha também a questão dos homens estarem sempre à frente, né? Estarem sempre um pouco acima, ou pelo menos tentando e tal. Então a gente entendeu que ali era o momento e era o lugar para a gente colocar aquele microfone na mão das mulheres, né? Então, foi assim que começou o Sarau das Minas. As mulheres do coletivo Coisa Arada, que o coletivo é formado por homens e mulheres, as mulheres do coletivo Coisa Arada falaram, não, agora a gente vai fazer uma dissidência do sarau, vamos abrir aí um braço, né, do Sarau da Coisa, e para a gente fazer o Sarau das Minas, né? Escolha. A genética aleatória decidiu o meu destino. Me colocou em cárcere privado com um muro invisível. Mesmo assim, eu sou incrível. E assim foi, assim começamos. Então, essa é uma iniciativa que surgiu da necessidade, né? Não foi planejada, não foi. A gente não decidiu primeiro fazer o Sarau das Minas, a necessidade veio, né? E aí ele foi surgindo, depois a gente foi dando nome, foi fazendo ele virar algo, né? Independente, sólido, mas surgiu ali da necessidade do momento da gente perceber que a gente precisava colocar o microfone na mão das mulheres. Foi fácil? Não. Porque se existia uma timidez antes, continua existindo, né? Então, às vezes era muito difícil convencer, né, as mulheres a pegar o microfone. Como eu falei, as que são já do meio artístico e tal, acostumadas, as frequentadoras, era mais fácil, né? Mas ali do público espontâneo mesmo, que está passando na rua, foi muito difícil. Mas eu acho que foi um trabalho muito importante da gente ir, assim, de formiguinha mesmo, convencendo as mulheres do quão importante, do quão grandioso era ela pegar o microfone e cantar uma música, só.
né? Ter coragem de cantar uma música no microfone, na frente das pessoas, né? Colocar a voz dela para fora. Porque a voz das mulheres, ela é muitas vezes muito entalada, né? Muito enfiada para dentro e tapada, né? Então, enfim, aí o sarau ele aconteceu diversas vezes, na ocupação ele acontecia uma vez por mês, depois a gente chegou a fazer no SESC, a fazer convite de prefeitura, de SENAC, então o sarau teve ali uma boa circulação até o momento que, enfim, por questões do coletivo, do grupo e tal, foi deixando de acontecer. Mas, então essa foi, acho que, né, uma das ações feministas que a gente fez, mas essa, eu coloquei que era uma coisa bacana a gente falar dessas 3 ações, porque elas são muito diferentes em formas de viabilizar, em tudo, né? Então essa, por exemplo, é uma ação que a gente não precisava de dinheiro para fazer ela acontecer, né? Porque o sarau tem essa simplicidade de você montar um microfone, uma caixa de som, e esse equipamento coletivo já tinha. Então, a gente não precisava, né, viabilizar financeiramente, e era um trabalho que a gente fazia por ativismo mesmo. Então, a gente também não ganhava cachê, não ganhava, né, nenhum dinheiro para fazer isso. Então, essa é uma ação cultural feminista extremamente independente e com zero necessidade de dinheiro para ser viabilizada ou para acontecer, né? Então, esse é um exemplo. Aí acho que uma outra coisa que é importante falar também, né, para continuar traçando esse panorama aí da produção cultural da cidade, é o Festival Delas. O Festival Delas começou com um evento de uma tarde chamado Delas, nem tinha nem tinha o festival antes, né? Num Dia da Mulher do ano de 2016, acho que foi isso. Que aí foi uma tarde ali, com exposição, com uma feirinha, com uma cantora, né, que foi a Uli, enfim. É um evento, um pequeno evento do Dia da Mulher, né? No ano seguinte, e esse evento tinha sido produzido por um coletivo, por homens e por mulheres, por, enfim, né, pessoas variadas. No ano seguinte, entendeu-se que entendeu? Assim, acho que existe uma vontade, né, de fazer essa data, esse evento crescer um pouco, então fazer com que o delas fosse aí de fato transformá-lo num festival, né? E aí sim entendeu-se que eram mulheres que tinham que fazer isso, que tinham que produzir, protagonizar isso, né? Por tudo isso que a gente falou, porque até num evento feminista do Dia da Mulher, para trazer atrações mulheres, a gente vai deixar que o poder de decisão, de escolha e de realização fique na mão de homens, né? Então, naquele momento, o Ateliê Plano, né, que era um coletivo que existia na cidade, não existe mais, mas o Ateliê Plano abraçou esse evento, né, esse festival, falou, tá bom, mas aí quem vai fazer somos nós, né, só mulheres. E aí o evento, né, tomou uma proporção maior, teve vários dias, diversas ações, né, foi crescendo. Já para o outro ano, e até então eu ainda não fazia parte, né? Mas o festival já levantou voo, assim, muita coisa interessante, muita coisa bacana. Aí já para o ano seguinte, o pessoal do Ateliê Plano, as meninas, né, me convidaram para entrar para a produção. E aí a gente teve uma sondada, assim, o interesse do SESC, né? Em participar de alguma forma da viabilização do festival. Porque, veja, nesse segundo ano foi feito na raça também, mas ali o Ateliê Plano, né, as meninas já entenderam que não dava mais, sabe? É um outro tipo de coisa, diferente do sarau, que você chega lá, monta em meia hora ele acontece, né? Para fazer um festival de arte, ainda mais um festival multilinguagem, né, que era o que se propunha, e que se propunha não, que até hoje é o festival delas, né? Então, artes visuais, cinema, teatro, circo, música, né? São um festival multilinguagem, nessas proporções, com esse número de artistas, a gente entendeu que não tinha mais como fazer isso por amor,
por ativismo, por mais que seja de fato o amor que me move a fazer esse tipo de trabalho, não tem condição. A gente precisa tanto receber cachê para trabalhar tanto, quanto ter cachê para pagar esses artistas, porque o que a gente entende, né, o que o festival delas entende é também não dá para a gente chamar 40, 50 mulheres para trabalhar e falar, viu, mas a gente vai fazer isso porque a gente é feminista, tá bom? Aí, então, né? Você gasta seu dinheiro de transporte, gasta seu tempo e tal. A gente, né, entendeu que não tinha condição mesmo. Então, o festival delas foi uma ação diferente do Sarau e também da Virada Feminista, que eu também vou falar. O festival delas foi uma ação que a gente entendeu, a gente só faz com verba. A gente precisa de dinheiro para fazer isso acontecer, né? E aí, nesse ano, aconteceu da gente ter ali uma sondada do SESC, então a gente foi, juntou ali as mulheres da produção, que somos eu, Mariana Benatti, Isadora Reis, Paula Pimenta e Heloísa Oliveira. Somos 5 mulheres que produzimos o festival delas, né? A partir desse ano. Então, a gente montou lá uma proposta, o Festival dos Nossos Sonhos, as atrações que a gente queria, as artistas e tudo, quantidade de dias. Inclusive, foi uma coisa assim, megalomaníaca, o festival ia ter 40 dias. A gente enlouqueceu, querendo convidar todas as mulheres artistas maravilhosas que a gente conhece, né, para participar. Claro que o festival não teve essa proporção, né? Mas foi uma coisa também muito assim, muito interessante a gente entrar no SESC com um projeto enorme, um projeto de quase R$ 1 milhão, e falando, vocês queriam saber o que a gente quer fazer? É isso aqui. É esse o festival que a gente quer fazer e é isso que ele custa. E é isso, né? Claro que negociações enormes aconteceram, a gente cortou muita coisa que a gente já imaginava, que a gente não ia ter aprovação da proposta inteira, mas a gente conseguiu fazer um festival assim muito, mas muito interessante, muito próximo do que a gente queria. Aí a gente, com o patrocínio do SESC, né? Porque aí o SESC bancou grande parte das atividades, inclusive aquele espaço expositivo que a gente tem no SESC Jundiaí. Tudo isso que eu falo, o SESC é o SESC Jundiaí, né? Que a gente está falando bem especificamente aqui da cidade. Aquele espaço expositivo do SESC Jundiaí nunca tinha recebido uma exposição só de mulheres. As exposições individuais que tinham tido lá sempre foram todas de homens, e as coletivas, sim, tinham algumas obras de mulheres, algumas delas. Mas a gente nunca tinha tido aquele espaço ocupado só por mulheres. Então, foi ali a primeira vez, né, no festival delas, que ficou lá uma exposição por 2 meses e pouquinho, só com obra de mulheres. Acho que foram 8 artistas que a gente chamou. A gente tem, inclusive, aqui um catálogo lindo. Vou mostrar para vocês. Um catálogo lindo aqui da exposição, que chamava Não há perguntas para todas as respostas. E aqui, depois eu vou mandar para vocês duas de presente. A gente tem aqui todas as artistas que fizeram parte e tal. Então, esse foi um catálogo bonitão da exposição do festival delas. Isso foi só uma das ações, né, das inúmeras que o festival teve naquele ano. E aí, com essa informação, né, com essa bomba na mão, temos um festival enorme ali, praticamente patrocinado pelo SESC. A gente correu para a prefeitura e a gente precisa de patrocínio para mais algumas ações. Então, aquilo que a gente não conseguiu fazer com o SESC, né, com o apoio do SESC, a gente conseguiu com a prefeitura. Então, a gente conseguiu. Acho que o mais importante é isso: ter um festival com muitas apresentações, com muitas atrações e todas as mulheres serem dignamente pagas. A gente tinha uma equipe de assessoria de imprensa, fotógrafa, até a equipe da alimentação, todo mundo, técnica de luz, técnica de som, toda a equipe que trabalhou no festival foram mulheres e todas elas foram remuneradas, né, dignamente. Então, isso é muito legal. A partir da visibilidade que a gente teve nesse ano, a gente conseguiu no ano seguinte um PROAC.
Então, já com o histórico interessante do festival e tal, a gente conseguiu realizar aprovar um PROAC do festival delas. Então, já no ano passado não existiu, né, por conta da pandemia, a gente pula, mas no ano anterior a gente conseguiu fazer também um festival com 34 atrações, multilinguagem, todo ele realizado por mulheres, também com todas elas pagas para trabalhar, para se apresentar, né? Tudo isso. E aí a novidade que eu venho lhes trazer é que a gente passou no PROAC de novo esse ano, no PROAC Festivais. Então, sim, então agora, 2022, a gente aprovou agora o projeto, né? Ainda não assinamos o contrato, estamos nessa fase, mas agora, 2022, a gente vai ter uma nova edição do Festival delas, novamente, né? Bancada e fomentada, patrocinada pelo PROAC, pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. Então, é isso. De novo, a gente vai ter o festival, com todo mundo ganhando para trabalhar, com todo mundo ganhando para se apresentar, com todas essas mulheres, né, colocando dinheiro no bolso. Então, vamos transferir o dinheiro da produção cultural para o bolso das mulheres, né? É isso que o festival delas faz. Então, esse é o festival delas, então é uma outra forma, né, da gente viabilizar. Realmente a gente só faz com dinheiro, pagando as pessoas, tal. O festival tem essa característica, né? E aí acho que a terceira ação feminista da qual eu participei, que eu quero trazer para a gente fechar, finalizar esse panorama aí da produção feminista na cidade, não que exista só isso, tá? Existem outros grupos feministas, existem outros trabalhos, mas esses são os três que eu conheço a fundo, porque são os três nos quais eu estive envolvida, né? Eu sei que o festival delas e a virada são também bastante representativos, assim, são ações bastante grandes aqui na cidade. Então, agora, por último, eu acho que falar da virada feminista jundiaiense, né? Ela aconteceu 2 anos, aí depois não aconteceu mais, a gente teve pandemia ano passado, tal, ainda a gente conversa se isso vai acontecer de novo ou não, mas não tem nada fechado, né? Não tem nenhuma perspectiva da gente ter uma nova, mas essas 2 edições que aconteceram, eu acho muito importante de falar um pouquinho também sobre como foi, é, porque é uma terceira forma de acontecer, assim, né? Algumas mulheres se juntaram, entenderam a necessidade, aí mais do que o viés artístico, que sim, tem muito, né, na virada feminista, é uma virada cultural, né, mas com cunho muito mais político, né, com uma vertente muito mais política. Ali no festival delas, a vertente política, ela vem grudada, né, é impossível separar. Mas o que a gente faz é busca por ações artísticas, né? Por um espetáculo teatral interessante, protagonizados por mulheres, feitos realizados por mulheres, mas a busca é o trabalho artístico. A política vem ali junto, acoplada, né? A virada feminista, eu acho que é o contrário. O cunho dela é extremamente político. É fazer uma virada política mesmo, de ativismo, de militância, né? De somos mulheres, estamos na rua, vamos mostrar a nossa cara, vamos brigar, vamos cair com o patriarcado, né? Essa é a ideia, sempre foi a ideia da virada feminista. Então, juntou-se ali um grupo de mulheres e ampliou o convite, falou, gente, é o seguinte, a gente quer fazer essa virada, a gente tem meia dúzia aqui de pessoas, né, a fim de começar isso, de fazer coordenar, mas a gente precisa de gente para trabalhar. E aí foi se juntando e um coletivo, outro coletivo, e o espaço aderiu, uma mulher, outra mulher, grupos, professores, gente assim, que é da arte, que não é da arte, aliás, a maioria delas, acho que gente que não é da área da arte, da cultura, se juntou ali e falou, então vamos fazer isso acontecer. E aí a virada aconteceu 2 vezes, né, 2 anos consecutivos, sem exatamente um centavo, assim, sem exatamente nenhum real, nenhum tipo de patrocínio. E, inclusive, isso era uma prerrogativa, assim, sabe? Nós não queremos dinheiro. Se a prefeitura quiser bancar, se o SESC quiser, se qualquer instituição quiser nos ajudar, nós não queremos. O que a gente quer é poder falar o que a gente quer, gritar o que a gente quer, sem nenhum tipo de amarra com ninguém, né?
Então foi isso, juntou-se esse grupo de mulheres e a gente foi conseguindo parcerias e parcerias e parcerias e cada uma correndo atrás de uma frente, uma foi fazer alimentação, a outra isso, e quando a gente viu, a gente tinha assim, né, nas duas vezes, ali 24 horas de ação, em diversos espaços da cidade, a Virada Feminista ocupou espaços públicos, espaços privados, a Praça da Matriz, a Casarauá, enfim, Casarão, vários espaços, né, públicos e privados da cidade de Jundiaí, com 24 horas de ações e atrações só realizadas por mulheres, tanto ações artísticas como palestras, como bate-papo. No segundo ano, a gente teve a Melinha Teles, né, que veio abrir a virada, fazer uma conversa com a gente. Então, foi tudo muito significativo, atrações, né, eventos muito, muito importantes, relevantes, de peso, com mulheres muito porretas, assim, e tudo isso feito sem nenhum dinheiro. A gente tinha, por exemplo, um ponto para alimentação, a gente conseguiu ali, sei lá, 8 mulheres voluntárias que ficaram o tempo inteiro cozinhando, fazendo café, e fazendo chá, e fazendo bolo, né, entregando para as mulheres que estavam trabalhando, assim, né? Com esses alimentos vieram da onde? Doação de comida, doação, tudo foi voluntário, foi doação. Mas a gente conseguiu, é isso. Foram 2 anos em que a virada aconteceu e foi linda, assim, né? Pesquisar aí também um pouquinho na internet, ver fotos e tal. É muito relevante, muito inesquecível. E a virada tem ainda, eu acho que essa característica um pouco maior de, além do público, né? Isso é muito importante, esse grupo, essa rede de apoio que se forma entre quem trabalha na virada, né? A gente acaba, as pessoas que trabalham, e que foram muitas mulheres, acabam muitas vezes aprendendo muito mais, assim, né, com isso do que o público em si, sabe? E formando uma rede de apoio que até hoje existe, que até hoje continua. Pessoas que se juntaram na virada já estão fazendo outras ações, pessoas que a gente conheceu na virada estão trabalhando agora no festival delas, né? Então, também é isso, assim, uma outra forma de fazer, por amor, por ativismo, por necessidade. Acho que, na verdade, não é por amor, não, essa não é a palavra. É por necessidade mesmo de luta, né? De militância e de se colocar. A gente fez assim. Então, um resumo, né? É que dá para a gente fazer de todo jeito, né? O que a gente precisa entender é qual que é o foco daquele momento, né? Que nem eu falei, a Brigada Feminista não quer ter nenhum tipo de amarra de nada com ninguém. O festival delas entende que a gente tem que patrocinar, tem que pagar, né, as artistas. Então, é isso. A ideia aqui era trazer um panorama desses 3 trabalhos, né? Para, a partir desses exemplos, tentar incentivar outras pessoas, outras mulheres, especialmente, a realizarem mais ações e mais produções feministas. E aí, eu acho que para encerrar, queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem fazer algum comentário, sei lá, qualquer fala de vocês, agora é o espaço. Não? Eu falo. Tá. Primeiro, uma pergunta, assim, no caso da virada, né, que é uma coisa assim, uma decisão coletiva de não buscar fundos nem vínculos, né, com nenhuma instituição. Quanto tempo leva para juntar uma equipe de parceiras que tope fazer uma coisa desse tamanho, assim? Quanto tempo isso tomou de vocês? Olha, cronologicamente, o ano inteiro, né? Porque a gente começa muito, mas muitos meses antes, sei lá, no começo do ano, inclusive para abrir chamamento, pedir que mulheres mandem suas propostas, né? De apresentação artística, de oficina, de bate-papo, do que quer que seja. E aí receber tudo isso, organizar, selecionar, fazer, né, o cronograma, montar, enfim. Então, cronologicamente, isso leva um ano todo, né?
Agora, algumas pessoas entram em momentos chaves, em momentos específicos, então, tá, eu me voluntario para fazer o design do panfleto. Pode deixar que eu faço, não vou cobrar nada. Mas, de repente, essa pessoa entrou, trabalhou ali 3, 5, 10 horas e foi o que ela Uhum. fez, né? Então eu me voluntario a fotografar a virada toda. Que nem isso aconteceu, uma fotógrafa falou, eu monto uma equipe. Então, ela montou ali, conseguiu outras 3, 4, 5 mulheres, montou uma equipe para fotografar, filmar a virada inteira às 24 horas. Então, elas trabalharam também muito, mas mais ali naquele momento, ali no final. Quem se voluntariou ali para estar, de fato, na organização, na produção, na coordenação, aí é quem trabalha muito mesmo, assim. Muitas vezes era assim, reuniões mensais, vai chegando mais perto semanais, para conseguir organizar, né? Então, quem ficou responsável pela alimentação trabalhou ali, sei lá, mais de 24 horas seguidas para fazer a alimentação para todas as mulheres, né? Que no segundo ano foram, acho que, se não me falha a memória, 148 mulheres que foram alimentadas, né? Entre as que se apresentaram, a equipe e tal. Então, o tempo é relativo. Quando você está num trabalho assim, o tempo é o que cada uma tem disponível para doar. Ao contrário de um outro tipo de trabalho, o Festival delas é assim, ó, a produção é isso, a gente faz reuniões semanais, são 5 horas por semana, tem que... A gente tem ali uma meta de tempo, não só de trabalho, mas de tempo para cumprir. Num trabalho como esse, numa iniciativa como a Virada Feminista, cada uma doa o tempo que tem. E isso, assim, já é muito para a gente, entendeu? No último mês a coisa aperta mais, acaba tendo reuniões muito mais constantes com a equipe inteira, ou todo mundo que pode estar, né? Aí é um pouco mais pesado ali o trabalho. Mas de resto é isso, depende muito do que cada uma tem para disponibilizar. É isso. Mais alguma pergunta? Não, eu não sei, foi bem legal ter esse panorama dessas 3 ações, porque eu já tinha ouvido falar. Na verdade, eu só consegui participar de um único festival delas, eu acho. Porque antes eu, sei lá, estava na faculdade, não frequentava, não estava muito em Jundiaí, sabe? Então eu não conhecia. E aí eu acho muito legal ter esse panorama dessas ações e também entender o quanto elas se atravessam, né? O quanto uma experiência soma na outra, o quanto a equipe soma na outra produção, e mesmo as pessoas que participam. E eu acho legal que elas tenham acontecido meio que nesse espaço-tempo próximo, assim, acabou passando, porque dá para sentir mesmo, eu acho, né, e também um pouco por pergunta, se você sentiu também uma formação de público e de artistas em Jundiaí, por causa dessas ações, sabe? Eu acho que de artistas, principalmente, de artistas e de equipe, porque isso a gente teve, inclusive, de feedback, né? Então, duas artistas que se juntaram para fazer uma apresentação para o festival delas, acabaram virando uma dupla e foram fazer outras coisas e dadadã. Então, uma ação que foi pensada, a gente tem, por exemplo, um espetáculo do coletivo A Margem, que é um coletivo de dança aqui da cidade, que as mulheres fizeram pro festival delas, aquela ação. Isso acabou se desdobrando no espetáculo, e acabou se desdobrando em outras coisas, que inclusive elas também sempre falam, comentam, né, que graças ao festival delas isso surgiu. Então, de artistas e de profissionais, né? Porque também a gente tem resposta, por causa do festival delas, aquela pessoa me chamou para trabalhar. Como eu fiz o festival delas com outra pessoa, agora eu estou ali, né? Então, isso é muito mais fácil da gente ver. A gente tem as respostas, a gente vê que isso acontece e aconteceu, muitas vezes. A formação de público eu já acho mais difícil. Eu acredito que sim, porque também se a gente não acreditar, né, não tem muito por que continuar fazendo. Então, eu acredito nisso, mas eu confesso, assim, o público jundiaiense é bastante difícil, eu já acho difícil, no geral, para a produção artística num todo, né? E sendo Jundiaí a cidade, né, na minha opinião, um pouco conservadora e reacionária como para ações feministas,
eu acho que é mais difícil ainda. A gente continua fazendo, a gente vai continuar fazendo, acreditando que a gente está formando esse público e que esse público, que seja passos de formiga, mas que está chegando, está entendendo do que se trata. Mas eu confesso que é difícil, assim, é bastante. Teve ações do festival que teve pouco público, e aí a gente tentando entender esses fenômenos, conversando com as pessoas, a gente tem inúmeras respostas do tipo. Ah, mas é que eu achei que era só para mulher, porque assim, o fato do festival ser feito por mulheres e as atrações, né, as artistas serem mulheres, significa que homens não podem assistir. Muito pelo contrário, muitas das vezes é extremamente importante que os homens assistam, justamente para ouvirem o que a gente está falando sobre as questões de machismo, de patriarcado ou outras que seja, né? Porque nem tudo gira só em torno disso. Toda produção artística feminina não fala disso necessariamente. Mas é muita coisa, e mesmo assim, mulheres falando, ah, mas eu não sou envolvida com isso do feminismo, eu não, nem sei. E aí não ia assistir uma peça de teatro por conta que é quase, não é, é quase como se fosse um estigma de ser feminista. Então, você tem que ultrapassar essa barreira, você tem que fazer as pessoas entenderem que é um show, é um espetáculo teatral, é uma contação de história, sabe assim, vá assistir, né? Mas parece que já existe a barreira de ser uma ação feminista, como se isso fosse um problema. Se a gente pensar, traçar um paralelo que a gente tem na Câmara Municipal de Jundiaí, atualmente, exatamente 0 mulheres, né? Vereadoras, eu acho que isso fala muito sobre a cidade, né? Então, é muito difícil, eu confesso. A formação de público para essas ações em Jundiaí é muito difícil, mas a gente segue tentando, né? É isso, gente. Acho que a gente está ficando sem tempo, mas se alguém quiser fazer mais uma pergunta, um comentário, a gente ainda consegue um pouquinho. Não, Acho Júlia, que está não? tranquilo. Era mais para agradecer o convite. Foi muito, muito bom mesmo te ouvir e conhecer um pouco a Amanda. Enfim, só agradeço. Massa. Exato, exato. Agradecer e dizer que, de fato, todos os efeitos, né, dessas ações, que esses efeitos duradouros na cidade, né, que eles perdurem, se multipliquem, né, e as iniciativas, inclusive, e, e é isso. Ficar de olho, né, nas coisas que estão acontecendo sempre. Sim. Então fiquem de olho para 2022, a gente vai ter festival delas. A gente está fechando aí, mas possivelmente vai acontecer entre maio e junho. E é isso, queria muito agradecer vocês duas, né? Porque a proposta era justamente fazer uma conversa, né? E depois disponibilizar ela para as outras pessoas, para quem tiver interesse. Então, sem vocês isso não teria acontecido. Muito obrigada. E, enfim, espero que, né, esse conteúdo seja relevante, que outras mulheres consigam se incentivar, consigam perceber possibilidades, né, que dá para tirar do papel com dinheiro, sem dinheiro, fazer coisa grande, fazer coisa pequena, né, dá para a gente colocar nossa voz para fora, gritar o que a gente precisa, falar o que a gente tem vontade, de diversas formas. Então, essas são só algumas ideias, algumas coisas que eu fiz, que a gente fez aqui na cidade, e que eu trouxe para compartilhar um pouquinho com vocês. E é isso, sinceramente, espero que isso inspire outras mulheres a fazer o mesmo. É isso, muito obrigada. Esse projeto ele está acontecendo com o apoio da Aldir Blanc, da Lei Aldir Blanc do município de Jundiaí, né, da Unidade de Gestão de Cultura aqui da cidade de Jundiaí. Então, muito obrigada também a eles por possibilitarem. É isso, gente. Uma boa noite. Muito obrigada. Obrigada.